O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo Show, abaixa o meu retorno aqui do meu microfone, por favor, só um pouquinho. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, Jesus nos dá 3 conselhos, 3 dicas para algo que é uma verdadeira graça na vida, mas que apesar e junto com ser graça, necessita da nossa boa vontade, para que a gente encontre e passe pela porta estreita, porque como é estreita a porta, é difícil mesmo. Ninguém diz que seria fácil. E o próprio Jesus disse que não é fácil, é caminho estreito. E o próprio Jesus disse nas contas dele, então não vou eu questionar, que a maioria não encontra, não acha, não está afim, nem está disposto. Prefere um caminho mais espaçoso e largo. Então, as 3 palavras de Jesus hoje. Primeiro, não deis aos cães as coisas santas, não atireis vossas pérolas aos porcos. As coisas santas sempre foi entendido, sobretudo, e a pérola foi entendido, sobretudo, como o sacramento da Eucaristia. Tanto que na igreja primitiva, nos primeiros séculos, as pessoas que ainda não eram batizadas, os adultos ainda não batizados, participavam da celebração da Eucaristia até o final da homilia do padre, né? Até o final da homilia do padre. E aí todos ficavam em pé e antes de professar a fé, rezar o creio, o sacerdote ou um diácono, havendo diácono, dizia assim gentilmente à assembleia: fora os cães, fora os cães e os porcos. E aí quem não era batizado ia embora e ficava para rezar o creio e a oração eucarística apenas os batizados. Fica imaginando uma situação dessa hoje, onde todo mundo é feito de vidro, não é verdade? Onde todo mundo está num nível de carência e precisando ser acolhido e amado. O que não ia dar uma situação dessa? Mas era assim por muito tempo. Fora os cães, né? Porque agora, depois da pregação da palavra, vem sobretudo a coisa mais santa, que é a Eucaristia. Mas quando a gente escuta aqui então, as coisas santas e a pérola é a Eucaristia, a coisa santa e a pérola é o nosso batismo, que nos faz templo e morada da Santíssima Trindade, e a coisa santa e a pérola é aquilo que de próprio a palavra de Deus deixa dentro de você quando anunciada. Porque cada um de nós leva da proclamação da palavra uma pérola, uma preciosidade, algo muito santo, um pedido de Deus, um entendimento a respeito de Deus, que é uma pérola, é uma coisa santa. E aí Jesus nos deu um conselho. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso aqui. Nós estamos rodeados de cães e rodeados de porcos. Por que que eu jogaria uma coisa santa a um cachorro, se não fosse Jesus me avisar?
Porque eu tenho carinho e proximidade pelo vira-lata em questão, ou pela cadela que seja. Por que é que eu atiraria uma pérola ao porco em questão ou à leitoa em questão? Porque eu tenho ela no meu quintal, na minha proximidade. Traduzindo, meus irmãos, nós temos afeto e carinho por pessoas que são cães. Nós convivemos com vira-latas e cadelas, e nós gostamos deles, porque são tudo filhos de Deus também. Nós convivemos, temos proximidade com leitões, leitoas, suínos e porcos, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa comunidade. E a gente precisa ter esse discernimento de que é meu amigo, tem lá suas qualidades, que ninguém é só defeito, todo mundo é filho de Deus, é meu chegado, é meu compadre, mas é uma cadela, mas é um leitão, quando o assunto é fé, e a pérola que fica só dentro de você. E Jesus está nos ensinando então que muitos de nós, muitas vezes, recebemos uma pérola e uma coisa santa dentro de nós, e nós não a temos agora conosco. Por quê? Porque a gente foi dividir isso, por falta de discernimento, com pessoas que, apesar de ser um amor de pessoa, torce para o mesmo time que eu, é um gente boa, é sorriso fácil, é simpático, chega estendendo a mão, mas é um vira-lata. E eu dividi a minha pérola com ele e fiquei sem. É aquela, você vem na missa, só falta o padre dizer teu nome. Desse microfone só não sai o teu RG, tudinho. Aí dentro do seu coração algo começa a esquentar, a abrasar. Aí Deus te dá uma santa inspiração para essa semana, para o teu jeito de ser, sei lá, para alguma coisa da sua vida. Essa é a tua pérola, que não foi dada a quem está sentado aí do teu lado. Quem está sentado aí do teu lado, pulando as cadeiras vazias, o quem está do lado, que Deus não fala com cadeira, também recebeu uma pérola, diferente da sua. E aí a gente, às vezes, ingenuamente, né, sem maldade nenhuma, o que a gente faz? A gente senta numa roda de cachorro, a gente senta num chiqueiro de porco e divide a pérola com eles. E Jesus disse, se você dividir a tua pérola com cachorro e porco, você fica sem, e quando não, eles despedaçam você. Hoje a igreja celebra como memória, também facultativa, 2 mártires, São Thomas More e São John Fisher, 2 mártires da Inglaterra, assassinados pelo rei Henrique VIII, fundador da igreja anglicana. O fundador da igreja anglicana acho que casou 7 vezes, né, por questões de trono, filho homem, filho mulher, enfim. Então ele queria os divórcios dele e foi fazendo. E o casamento é indissolúvel. Então esses 2, sobretudo, morrem dentro dessa questão. São Thomas More é leigo, mas era jurista na época, advogado, servia à corte, coisa desse tipo. E por óbvio, bom católico que era, não resolveu entrar nessa situação, nem confrontar a igreja, porque o rei queria casar de novo, ele já era casado. E São John Fisher, que foi um bispo, quase toda a vida bispo, que bateu de frente com ele. Aí no fim das contas e do imbróglio todo, São João Fisher recebeu o título de cardeal, e os cardeais na época ganhavam, até hoje ganham um barretezinho, mas na época era um chapéu. E o rei, quando ficou sabendo, mandou o seguinte recado para ele e para o Papa: não precisa mandar o chapéu de Roma para a Inglaterra, porque eu vou mandar a cabeça dele da Inglaterra para Roma. E assim fez, arrancou a cabeça do homem e mandou para o Papa, por causa do matrimônio, coisa santa. Hoje inclusive é aniversário de casamento, né, da Elaine e do James, 14 anos, as coisas santas da vida. O matrimônio é uma coisa santa. Quanto matrimônio não foi despedaçado porque foi dividido com cachorro, cadela, leitão e leitoa? É ou não é verdade? Porque começa a entrar gente demais dentro da coisa santa. A coisa santa também são todos os sacramentos da fé, né? Começa a entrar gente demais na coisa santa. Começa a entrar assunto demais na coisa santa. A gente divide demais os problemas, as dificuldades, não é assim? Fala muito, a interferência. Não dê a coisa santa para quem não entende a coisa santa.
Porque o cão e o porco não sabem discernir. Um cachorro e um porco diante de uma pérola preciosa, ele não sabe que a pérola preciosa é pérola preciosa. Olha o que Jesus está dizendo. Para que ele não as pisem, eles pisam nisso com os pés. Então não adianta você pegar a pérola preciosa, olhar para aquele porquinho que você criou, engordou o ano inteiro, o bicho chega a estar cego. Aí você joga a tua pérolazinha preciosa para ele. Ele não sabe que aquilo é uma pérola preciosa, ele vai querer comer a pérola, porque a pérola e lavagem para um porco é a mesma coisa. Você sabe o valor, a leitoa não sabe. E aí o que Jesus diz? Se você for tentar buscar de volta, não, e entrar lá dentro, além dele pisar e comer a pérola, ele ainda te mata, porque porco mata, né, gente? Escorrega dentro de um chiqueiro para você ver só, perto do bicho. Tem porco que mata. Tem cachorro, que se você deixar a tua pérola caída, ou se você fizer, vem mamãe, né? Que não basta, tem que chamar de filho. Vem mamãe. Aí você joga a tua pérola preciosa para uma cadela, para um vira-lata, para um pitbull, não sei. Aí você quer recuperar a pérola, você quer defender a pérola. O que ele faz? Engole a pérola e te arranca a mão fora ainda. Traduzindo e desenhando, porque se não desenhar tem hora que parece que não entende as coisas. Deus coloca uma pérola dentro do seu coração, certo? Algo que é só seu, que você entendeu, que é precioso a você. E você senta na mesa de domingo, na lanchonete, na pizzaria, naquela praia que eu não sei porque que você não vai sozinho, porque precisa levar parente, cunhada, cunhado, sobrinho, vai, leva aquele inferno de gente junto. E aí lá você quer dividir a tua pérola. Lá você quer conversar sobre coisas santas com gente que não consegue vir na missa do domingo. Não faça isso, deixe de ser besta. E você fica sem, porque é isso que acontece quando a gente divide o precioso do nosso coração com quem não sabe discernir a mão direita da esquerda. Com quem não sabe a diferença de uma pérola que vale 1 milhão de uma bolota de milho. Para ele tudo é lavagem. Para ele tudo tanto faz. Tem gente, meu irmão, que não diferencia nada. E com essas pessoas você não divide a alma. Com essas pessoas você não divide que você veio à missa e que Deus falou dentro do seu coração que agora você vai ofertar o dízimo. Não é com gente assim que você conversa isso, não é com gente assim que você conversa que agora, porque você viu um vídeo, escutou uma música, não sei o que te aconteceu, você vai viver a castidade. Porque o que acontece quando a gente divide a coisa santa com esse tipo de gente? Eles zombam, comem e nos despedaçam. Porque tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade de lidar, que é o fato quando a gente se sente único, excluído e ridículo. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Você se sentiu único. Ih, rapaz, eu sou o único aqui que não trai a mulher. Ih, rapaz, eu sou o único aqui que não faz por fora da lei as coisas. É difícil se sentir único. Quando você se sente único, logo você se sente excluído, porque a gente tem necessidade de pertença. Não é verdade? Você quer destruir o coração de uma pessoa, exclui ele do grupo do Zap. É ou não é verdade? Você não gosta daquele grupo, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você não clica lá para ver, mas eu fui excluído? O que aconteceu aqui? Não, quero saber. Se sentir o único, se sentir excluído e logo se sentir ridículo, bobo, é muito doído. E quantas pessoas, porque em determinado momento, em determinado assunto da vida, que fosse o jejum da quaresma, você se sentiu a única, a excluída e a ridícula. E você não fez o jejum da quaresma. E tantos outros assuntos da vida. Não dá para ficar desenhando a manhã inteira. Tantos outros assuntos da vida. A pérola é aquilo que é dito e interpretado por você, dentro de você e não dentro do outro. Como eu falava nesse final de semana nas minhas homilias. O papel do padre é desenhar e fazer todo mundo entender a mesma coisa. Para que a partir dessa coisa o Espírito Santo faça o serviço dele. Que é fazer você entender o que só você precisa entender e não os outros, não eu, não o outro. Isso é a pérola. É esse ímpeto, é essa revelação interior que não tem que ser conversado com gente que tem proximidade a nós, que tem o nosso afeto,
mas que quando o assunto é Cristo e a porta estreita, é uma cadela, é uma leitoa, é um cachorro, é um porco. Ele não diferencia as coisas. Se ficar na frente, ele mastiga. Ele não vem trazer de volta para você o porquinho. Achei sua pérola. Ele não sabe o que é isso. Ele mastiga, engole. Então Jesus está dando aqui a primeira dica para a nossa vida. Cuidado com quem você divide a alma. As motivações. Padre, mas não tem que evangelizar todo mundo? Evangelizar é uma coisa, dividir pérola é outra. A gente convida todo mundo para vir na igreja, para fazer acampamento. A gente fala do amor de Deus para todo mundo. A gente fala do benefício que é rezar, se confessar. Você tem que dizer, o dia que você fizer uma boa confissão, meu amigo, com todo respeito, eu acho que esse mundo de coisa que você tem no peito sai, viu? Eu acho. Opinião minha. Falo por mim, inclusive. Mas mais do que isso, você não precisa falar. A pessoa obedece ao Espírito Santo que está falando com ela ou não. Não é você que faz isso por ninguém, nem eu. Então, evangelizar é uma coisa. Vir buscar ficha, marcar horário para os outros, falar com o padre. Isso aí você pode fazer. A pérola é o entendimento que só você teve. Nunca mais converse isso com gente que nem na missa vem. E pior até, gente que vem na missa, mas insiste em ser amigo de alguns pecados. Esse é mais perigoso ainda. Esse é mais perigoso ainda. Então, a pérola você só divide com quem entende de pérola. Você tem pessoas na sua vida que entendem da pérola. Todo mundo tem. Mas você não tem todo mundo. Não é a maioria, não. É pouquinha gente. Pouquinha gente. Segunda palavra de Jesus para nós hoje. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. O Antigo Testamento dizia assim: não faça nada que você considere odioso ao teu próximo. Nisso consiste a lei e os profetas. Jesus inverteu e colocou a coisa de um jeito otimista e ativo. Qual era a lei do Antigo Testamento? Não faça o mal que você não quer que faça para você. E tem gente que vive no Antigo Testamento até hoje. Eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém. E Jesus está dizendo, mas eu não estou falando de não fazer o mal para alguém. Jesus está dizendo assim: faça o bem. Esquece esse negócio de eu não faço mal para ninguém. Isso é muito pouco. Você acha, gente? Nós somos imagem e semelhança de Deus, e a grande vitória da nossa vida, a nossa grande glória é dizer: não faço mal para ninguém. Mas um poste também não está fazendo. Jesus diz: tudo quanto você quer, ou seja, gosta e espera que chegue a você, por primeiro, leve para alguém. É ativo, é otimista essa visão, né? Faça o que você gosta de receber antes de receber. Seja iniciador das coisas. Gente, a fé é um dom que nos faz iniciar coisas, que nos tira da passividade. Inicie as coisas, seja o primeiro a fazer aquilo que todo mundo tem que fazer. Então vamos pensar: uma igreja, uma comunidade, um ambiente de trabalho, uma família, um casamento. Algo de bom é bom que aconteça ali. Quem vai ser o primeiro a fazer? Se ela fizer, eu faço. A iniciativa do bem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, faça você por primeiro. Porque quando a gente faz algo, a gente possui o algo. Não é verdade? Você quer aprender uma coisa? Ensine ela para você ver se você não aprende. Ensine. Se você pegar talvez o seu tempo de escola, nem todo mundo aqui, tem uma galera velhinha com força, né? Mas quem é mais novo aí? Ó, tem uma galera aí que ainda vai lembrar disso aí. O pavor da vida da gente é quando a professora divide a gente em grupo. Aí divide a matéria, cada um para um grupo. Aí dá lá na próxima aula a gente tem que vir apresentar, né? A gente fica bravo, né? Metade passa mal, não dorme à noite, porque eu não consigo falar em paz, aquelas loucuras todas. Mas fato é que às vezes, lá de trás na sua vida, você não lembra nada. Você não lembra nada daquela matéria, daquele assunto. Você não lembra nada. Mas daquilo que você foi lá na frente e gloriosamente não desmaiou, porque teve a missão apocalíptica de falar por 5 minutos para um bando de gente que sabia menos que você. É por isso que eu não entendo certos medos.
pessoa vai lá na frente, expor a matéria, pede oração para a gente. Padre, reza que amanhã eu tenho que apresentar um trabalho. Mas por que você está com tanto medo? Os outros sabem menos que você. Você não sabe, você sabe pouco, mas os outros sabem nada. Vai lá e fala como se fosse doutor. Mas vamos lá, você foi lá, falou, sobreviveu. E não sei quantos anos depois você não sabe nada. Mas você não esquece aquilo que você ensinou. Quando a gente faz, a gente possui. Então, meus irmãos, tem coisa na nossa vida que é hora de começar a fazer. Só ver, só escutar, só achar bonito, não te torna dono. Não te torna proprietário das coisas. A virtude, a gente lê num livro, vê na história de um santo, a gente acha bonito. E tudo começa pelo achar bonito. Tem que achar bonito. Tem que desejar. Mas precisa fazer. Precisa operar a situação. E isso vai se transformando em seu. Em seu. Tem gente que vai passar a vida sem decorar os mistérios do terço. Tem nem vergonha. Reza o terço há 60 anos. Você fala assim, puxa o terço para nós hoje. A pessoa não sabe. Sexta-feira, primeiro mistério. Qual é o primeiro mistério doloroso? Terça-feira, não sabe nada. Até que um dia, Deus vai prover na sua vida. Ó, vou profetizar aqui. Você vai estar num velório de alguém. Ah, você vai. Você vai estar numa visita a algum doente, algum parente. Ah, você vai. E alguém vai virar para você e falar assim, você que vive na igreja, você que é tão de igreja, puxa o terço para nós. Você nunca mais vai esquecer a sequência dos mistérios do terço. Porque você passa uma vida ouvindo e rezando com um padre em YouTube e não aprende. Até o dia que você puxa um. Puxou, nunca mais erra. O que você quiser, o que você entende que é bom, seja iniciador dessas coisas. E nisso consiste, né? Lei e profetas, a palavra de Deus, em fazer o bem que a gente gosta, deseja e espera. Terceira palavra de Jesus, então, depois dessas duas, o que a gente entendeu? Se eu estou rodeado de cachorro, de leitão, que não dá para conversar com todo mundo, que tem coisa santa em mim, que o outro nem entende, apesar de ser muito querido, ele não vai entender. Se eu preciso ser o primeiro a fazer e não esperar por receber, o que eu já entendi? Que a porta é estreita. A porta é estreita. Entrai pela porta estreita. E aqui está, meus irmãos, não é porque é difícil que não é possível, não é porque é difícil que não vem de Deus, não é porque é difícil que não é bom. E depois que inventaram a expressão, mas é difícil, muita coisa possível não está sendo feita, porque é difícil. Ué, mas entre ser difícil e não ser bom, entre ser difícil e não ser conveniente, entre ser difícil e não ser para você, tem distância. Entrai pela porta estreita, é difícil, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele, pelo caminho espaçoso e largo. Você e eu, meus irmãos, somos capazes de enxergar as coisas. O nosso problema é a nossa preguiça. O nosso problema é o nosso medo. O nosso problema é a nossa falta de fé. O nosso problema é a nossa falta de amor a Deus. Porque assim que o Senhor Deus revela a porta estreita, Satanás nos lembra a porta larga. Você quer ver uma? Padre, é quaresma, eu fiz o propósito de cortar o açúcar, coisa doce e tal. Isso inclui Coca Light? Deus mostra para a pessoa o que ela tem que fazer. O Satanás na hora fala, mas a Coca Light não tem açúcar. O ser humano é incrível, né, gente? Nós somos incríveis. Então preste atenção nisso aqui. Existe uma porta estreita e existe uma porta larga. E por porta estreita e porta larga, não necessariamente aqui a porta larga e o caminho espaçoso é o caminho do pecado. Mesmo na vida cristã nossa, tem um jeito mais correto, mais perfeito, mais inteiro de fazer algo, e um jeito mais frouxo, mais esculachado, mais largado mesmo. Tem ou não tem? Também no caminho do bem,
Existe um jeito meio na mente. Jesus está dizendo, optemos sempre por aquilo que é mais estreito, por aquilo que é mais inteiro, por aquilo que é mais intenso. Gente, a fé de muitas pessoas não vale a pena por quê? Por que tem gente que passa a vida lutando para ser de Deus? Num esforço para não voltar para o pecado. Por que tem gente que passa a vida inteira com a língua de fora para conseguir assimilar, possuir pequenas virtudes, pequenos dons da fé? Porque sempre que se deparou com a fé, escolheu um caminho largo. Porque sempre que se depara com a fé, com o jeito mais santo, prefere um jeito que não é pecado, mas também não é santo. Esse nosso jeito balofo, esse nosso jeito frouxo, pouco ajustado. A gente não cresce assim na vida. Nada que você faz pela metade fica bom, e nada que você faz pela metade você tem influência naquilo. Por isso que vive tropeçando. Não é triste passar uma vida na igreja e nunca possuir a virtude? Não é triste passar uma vida na igreja e sempre sentir dificuldade com as coisas santas e boas? Por que isso? Porque a porta é estreita, mas tem também uma que é larga. Porque o caminho é fininho, mas tem também um que é pista duplicada. É preciso escolher a porta estreita. A porta estreita nos faz bem. E são as exigências do Evangelho, diante das quais, a gente vê que a gente precisa murchar a barriga, senão não passa. A gente vê que a gente está precisando dar uma afinadinha, senão não cabe em mim, e eu não caibo naquilo, Porque espaçoso, amigo, largo é o caminho que leva à perdição. Esse caminho que não nos exige amar ninguém, perdoar ninguém, superar nada em nós, é um caminho, deu, não deu, larga. Deu, tá bom, vai embora. Não gostou, não se sentiu bem, muda de igreja. Isso em tantas áreas da vida. Deixa eu conversar com uma pessoa, padre, reza aí para arrumar um emprego. Mas você não está trabalhando? Mas tanto assunto na cabeça, sabe, para lidar, não sei o quê. Eu preciso de um tempo para mim. Falei, minha Nossa Senhora, vai virar homem quando, gente? No tempo que nós estamos, na dificuldade que nós estamos. Mas de onde é que você achou que tem esse emprego aí? Eu só falei, querido, vou rezar, mas assim, vou dar uma dica aí para você aí, hein? Esse emprego que você quer, ele não existe. Ele não tem, não. A porta é estreita, Fê. Claro que tem uns melhor, outros pior, Eu rezo para tanta gente conseguir mudar de horário nessa Cevale, nessas Copacol da vida. Olha, São José sabe. Tem uma liga, São José, muda o horário dele, coloca ele no horário, pelo amor de Deus. Vai ser estreita assim lá longe, gente? Mas veja, o que o padre está querendo dizer, você está conseguindo entender, porque todo mundo é inteligente. A gente, às vezes, vive numa nostalgia, numa saudade de uma vida fácil, de uma espiritualidade fácil, de um cristianismo fácil que nunca existiu. Quem que você conhece na vida que foi para frente em qualquer área da vida no caminho largo? Quem que você conhece que vale a pena você ouvir o que ele tem para dizer, que vale a pena você conviver com aquela pessoa, e ela vale a pena porque ela foi de caminho largo em caminho largo? Porque toda vez que ela fez assim, estalou o dedo, Deus atendeu, deu a cura, deu o milagre, deu o emprego, resolveu os problemas dele. Quem que você conhece assim? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Agora, tá assim de gente assim no inferno. Tá assim de gente assim no fracasso. Tá assim de gente assim no ponto zero da vida pela milésima vez. Porque a porta do bem, ela é estreita, ela é provocativa. E a gente vai percebendo na vida quem vai para frente, quem vai para trás, quando você propõe, ou quando não propõe, quando o que resta é a porta estreita. Tem gente que aceita a estreiteza, tem gente que espana. Aí você vê quem vai para frente e quem vai para trás, Olha lá, a porta é estreita. E tem muita gente indo pelo largo. E aí Jesus diz de novo, versículo 14, que é para a gente às vezes ter claro as coisas, Jesus diz assim como que numa exclamação:
como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Deus o livre e guarde. Que nós possamos encontrar esse caminho. Mas, meus irmãos, no fundo a gente já encontrou. A gente só tem que parar de esperar, desejar, reclamar ou discutir quando é que a porta estreita vai ficar larga para eu ir também. Não vai ficar larga. É isso aí que você já entendeu. Deus, é muito interessante essas coisas de Deus. Você simplesmente já entendeu que é estreito assim. Você sabe que às vezes eu penso, cá com os meus botões, é um pensamento meu, que até o filho pródigo entendeu isso antes de sair de casa. Eu acho que ele pediu a herança para o pai, pegou, e na hora que ele saiu, todo playboy, celularzinho da maçã, camisetinha do jacaré, saveirinha branco rebaixado, com aquele som infernal atrás, um neonzinho embaixo. Na minha cabeça, aquele menino, na hora que ele ligou a saveirinha dele, ele foi sabendo que um dia ele ia ter que voltar. E ele ia ter que dar um jeito de gostar da casa que ele estava deixando e do pai que ele estava chutando. Gente, a gente já entendeu as coisas, é que a gente foge. A gente já entendeu que uma hora ou outra aí da vida nós vamos ter que sentar, escrever num papel a nossa vida e finalmente fazer uma confissão bem feita. A gente já entendeu que uma hora ou outra dessa vida nós vamos ter que ir na casa de alguém, pedir perdão, dar perdão, engolir sapo. A gente já entendeu. Tem gente que já entendeu que uma hora ou outra você vai ter que soltar esse filho e deixar essa criatura viver. A gente já entendeu, é que a gente foge esperando que a porta estreita se alargue, não alarga. Quanto antes a gente começar o regime, né, para passar nela, melhor para nós. Que não vai ficar larga. A gente já entendeu algumas coisas. Como filho pródigo, eu tenho isso comigo. Isso é uma ideia minha, ninguém precisa levar isso a sério. Isso é um exercício intelectual meu. Eu acho que aquele menino, o dia que foi embora, foi sabendo que um dia ele ia ter que voltar. E ele ia ter que dar um jeito de enxergar diferente o pai e a casa. Mas ele preferiu ir. Preferiu ir. Preferiu aprender do jeito mais difícil, né? Portanto, queridos, a gente vai encontrar essa porta estreita, esse caminho. Eu acho que no fundo talvez a gente, pelo menos nós que cá estamos e quem está em casa, eu acho que a gente já encontrou. No fundo a gente já sabe tudo. No fundo talvez a gente já escutou tudo da parte de Deus. É que a gente roda, foge, né? É igual ter que ir no dentista. Você conhece alguém que ao constatar que precisa ir no dentista, alegre, se levanta e marca a consulta? Não é um negócio que a gente... E aí, mãe, já marcou o dentista? Pai, já agendou lá o teu dentista? Correria, rapaz, o pai esqueceu de novo. Não é assim? Já marcou a tua consulta lá no doutor tal, lá para ver essa coluna, para ver se... Ei, rapaz, essa correria não está dando tempo para nada, né? A gente foge às vezes de algumas coisas, como foge de fazer uma consulta, mas a gente já sabe, o nosso coração já entendeu, a nossa inteligência já foi iluminada. E sim, é estreito desse tanto aí. Só que quando algo é muito estreito, se você chegar perto nem é tão estreito assim, né? Quando você chega perto, você enxerga melhor. Quantas vezes não foi assim para estacionar um carro? Você olha e fala, não vai caber ali, né? Outro fala, cabe sim, rapaz. Você acha que não cabe? Cabe. Não cabe, cabe. Vai lá, coube. Construção é assim, né? Você olha marcado no chão, você fala, mas isso aqui tem 5x7, vai caber uma cama, um guarda-roupa, uma beliche. Aqui, nesse negócio aqui, o cara fala, claro que cabe, rapaz. Depois que começa a subir a parede, não é assim? Começa a pintar mais claro, você fala, nossa, que grande. Como é que limpa tudo isso agora? Não é assim a vida? Quando você chega mais perto, quando você não foge, você vai vendo que nem era tão impossível assim, mas é estreito. Louvado seja Deus porque a gente sabe disso. Combinado não sai caro, né?
Entendamos, irmãos, é para o nosso bem e é preciso a porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores